Eu sou o Notcos e vou te provar hoje que o checkboard do PlayStation 4 Pro é melhor que o 4K nativo! Só tem idiota no mundo, cara. Desde quando, maluco? 4K nativo é pior do que 4K checkboard? Não ouve essa listinha aí não, mano. Vem comigo, 4K nativo no 6 teraflops do Xbox One X. É um poder! Consumista e seus equipamentos fracos. O único poder nativo mesmo, cara, é no PC Gamer Master Race. Master Race. PC além de 4K nativo, trabalha acima de 60 FPS, eu falo na RTX, não tem múltiplos monitores, eu compro na Steam, esses três Notcos não sabem nada do que estão falando, cara. Fala, galera do Geek, eu sou o Notcos, você está no Detonando Geek, o primeiro e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viram a vinheta, viram também e-mail e também já veio falando que nós vamos abordar hoje de uma vez por todas uma explicação única e inigualável em toda a internet, definindo a você o que é o checkboard, o que é o nativo e qual a diferença do nativo do Xbox One X para o nativo do PC, de uma maneira bem simples e rápida aqui para você. Eu só vou precisar de algumas folhas e uma caneta e você vai sair daqui sabendo exatamente o que é e principalmente sabendo discutir corretamente. A gente vai abordar também a questão da perspectiva. Faz diferença? Eu sei que você vai gostar pra caramba desse assunto aqui, porque ninguém vai explicar dessa maneira pra você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse vídeo tem que ser compartilhado pra acabar com as discussões tolas aí em toda a internet a respeito aí desse paradigma que vai ser quebrado agora. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber aí desse vídeo é que tem um maldito aqui do lado, numa construção, fazendo barulho infernal desde de manhã, e eu tô tentando fazer esse vídeo e não consigo. Então provavelmente esse maldito vai aparecer o áudio dele com uma furadeira ou uma marreta que incansavelmente não para de quebrar nesse vídeo. Então, você já sabe. Direto ao ponto agora, a diferença básica entre as resoluções é apenas e única e exclusivamente a quantidade de pixels que ela entrega na tela. Quanto mais pixels, mais detalhes, mais cores, mais formação, melhor arredondamento aí das bordas, ou seja, mais pixel é mais imersão. Para você ter uma ideia, 1080p apresenta 2.073.600 pixels na sua tela. 1440p apresenta 3.686.400 pixels na tela. Enquanto 4K apresenta 8.294.400 pixels na sua tela. Se você fizer uma matemática aí bem simples mesmo, uma conta de mais de menos, se você tentar pegar uma imagem de 1080p e colocá-la em 4K, você vai precisar preencher 6.220.800 pixels. Tem uma área enorme que você precisa preencher de alguma forma. Se você for de 1440p para 4K, você vai ter que preencher 4.608.000 pixels. É muito pixel. E basicamente essas são as técnicas utilizadas para chegar ao 4K. O 4K nativo representa que a sua GPU conseguiu produzir todos os 8.286.400 pixels na sua tela. Então isso é a... Mas ela tem variantes. Calma que a gente chega lá. Vamos falar agora do preenchimento e como é feito as técnicas. Vamos começar com o checkboard. A primeira coisa que você tem que saber é que definitivamente é errôneo afirmar, não faça isso. Não fale que checkboard é upscaling, que upscaling é checkboard. São duas coisas completamente diferentes. Para isso a gente vai começar a usar nossas folhas aqui. Então vamos colocar que esse aqui é o upscaling de um contorno de uma arma. Então a gente chegou no zoom aqui de 300 milhões. Isso aqui é o microscópico do quadro 4K. Tá bom? Então, o que a gente tá vendo aqui? Esse é o pixel real, tá? Vamos supor que isso aqui tá em 1080p ou em 1440p. Ele precisa preencher essa área toda. Tá faltando um monte de pixel para preencher a área toda e formar o 4K. O que o upscaling vai fazer? Ele vai esticar esse cara aqui. E você percebe como as bordas aqui à volta são mais grossas? Exatamente isso. Ele estica o cara e para não dar a percepção muito visível de que está esticado, ele
suaviza as bordas. Isso basicamente é o upscaling, que a televisão 4K consegue fazer, e também o Xbox One S. Agora vamos para o checkboard do PlayStation 4 Pro, que é muito utilizada essa técnica nesse console. A primeira coisa que você tem que saber é que para fazer o checkboard, o dispositivo tem que possuir aí ID Buffer, um dispositivo para armazenar aí quadros passados. Eu vou explicar para você, e ele é representado aqui no nosso exemplo através da caneca do Walking Dead. Ele é o nosso ID Buffer. É importante você saber que tanto o PlayStation 4 Pro quanto o Xbox One X possuem ID Buffer, e a técnica pode ser impregnada nos dois. No entanto, no PlayStation 4 Pro é extremamente mais evidente, porque a grande maioria de jogos utiliza o checkboard. Então vamos lá, vamos colocar aqui que este é um quadro 4K e real, preenchido, tá bom? Esse quadro aqui foi criado pelo PS4 Pro. Na hora que você movimentou a arma, a cena modifica, e ele precisa pixelizar essa cena para trazer movimento e preencher a quantidade de pixels que é necessário. Por quê? Porque ele está rodando nativamente em 1440p e precisa chegar nos 4K. Para isso ele precisa preencher o quê? 4.608.000 pixels. É uma tarefa árdua aí para o checkboard. Então ele pega esse 4K aqui, esse quadro real, e ele armazena no buffer. Vamos colocar ele aqui no nosso buffer bonitinho. Agora ele vai apresentar o segundo quadro para você, representado dessa forma. Ou seja, está faltando aqui metade desse pixel e também o pixel aqui de cima. Então como é que ele vai fazer isso? Ele vai expandir isso aqui para criar do outro lado? Ele vai pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e espelhar esse cara? Não, ele vai fazer simplesmente isso. Ele vai pegar a metade que ele fez, vai colocá-la aqui em disposição e vai puxar do ID Buffer. Ele pegou o quadro passado, esse é o futuro e esse é o passado. Ele vai pegar do passado e colocar por cima do quadro futuro. Dessa maneira, você está vendo uma cena preenchida com checkboard, onde metade dos pixels foi de algo que já foi utilizado, não precisa renderizar de novo, e a outra metade foi criada. Então, dessa forma, ele consegue preencher aí os 4.608.000 pixels da maneira checkboard. Esse exemplo representa muito bem o que é o checkboard, porque, como você pode perceber, existe uma diferença entre o 4K nativo, olha como é mais perfeito meu desenho torto no 4K nativo, e como ele sofre uma pequena distorção com o checkboard. Apesar de estar sendo preenchido o quadro com todos os pixels necessários para o 4K, existe uma diferença porque ele utilizou pixels do passado. Dada a explicação, a gente pode dizer que o Xbox One X consegue entregar nessa resolução, ou seja, preenchimento 4K nativo, mas também pode utilizar as técnicas de checkboard porque ele possui o ID Buffer. Outra técnica que é utilizada tanto no Xbox One X quanto também no PlayStation 4 Pro é a resolução dinâmica, ou seja, um determinado ponto desse quadro 4K trabalha com uma resolução menor que 4K, como você pode ver exemplificado aqui. Aqui é 4K, aqui é 4K, aqui poderia ser 1080p, que foi esticado. Isso vai causar aí um efeito de pixelização em volta desse cara maior. É muito utilizado em pontos cegos do jogo. O que é um ponto cego do jogo? É onde o desenvolvedor tira sua atenção de algo para minimizar ali aquela resolução, deixando alta resolução em grande parte da tela. No entanto, um determinado ponto da tela está esticado com a resolução dinâmica. Ok, mas se o jogo está em 4K nativo, sem resolução dinâmica, no Xbox One X, que depende de jogo para jogo, produtora para produtora, e geralmente eles não informam necessariamente as técnicas, elas são expostas através de análises, que mesmo assim podem ser não conclusivas, mas o Xbox One X em várias análises de 4K nativo com o PC pode ter uma diferença. Por que isso aconteceria então, Gotcose? Já que ele está fornecendo todos os pontos. O fato de apresentar 4K, ninguém nunca informou, nem a própria Microsoft, qual a qualidade do 4K que está sendo apresentado. 4K, lembrando, é o preenchimento de 8.294.400 pixels na sua tela. Dessa maneira, como são apresentados e a que custo vai ser apresentado, isso pode ter uma variante. Geralmente os benchmarks que comparam as plataformas colocam aí 3 visões distintas e expõem para vocês aí as diferenças. E aumenta o zoom e verifica alguns detalhes na tela para apresentar que
que tem mais no PC e menos no Xbox One X, por exemplo. Então a gente vai dizer que este é um quadro renderizado Ultra no PC. O que significaria isso? Aqui nós temos a resolução nativa e aqui nós temos o anti-aliasing temporal de 16x ativado, ou seja, tá 16 vezes suavizando a borda e dando mais imersão. Então o Xbox One X, nem todos os jogos vai ter aí o anti-aliasing de 16x. É só um exemplo, galera. Pode ser anti-aliasing, pode ser movimentação de blur, ou seja, mais elementos gráficos, mais técnicas gráficas impregnadas. O PC de alta performance consegue empurrar aí tudo no Ultra. Isso significa o Ultra, impregnar todas as ferramentas que o jogo tem para oferecer um modo mais bonito dele. E é por isso que as diferenças de benchmark entre alguns jogos se apresentam. Ok, então, Gotkos, então você tá falando que não tem tratamento anti-aliasing no console, principalmente no Xbox One X? Nada disso, meu amigo, ele possui. No entanto, vamos pegar o nosso 4K nativo representado pelo Xbox One X e vamos colocar um tratamento anti-aliasing nele aqui. Então nós temos aqui um anti-aliasing aqui, sei lá, de 4x, enquanto nós temos aqui um anti-aliasing de 16x. Então essa basicamente seria a diferença do 4K do Xbox One X para o 4K do PC. Lembrando que no PC não existe resolução dinâmica, não existe checkboard. Então se algum jogo executar isso no Xbox One X e ele for comparado com o PC, vai evidenciar essas técnicas de resolução dinâmica e também de algum checkboard que possa ser colocado à sua frente. Bom, agora a gente vai para a prática, né, para o modo real mesmo, o olho humano, né, na prática, no dia a dia. Você consegue evidenciar isso? Você consegue verificar a diferença disso? Para isso a gente vai trabalhar com dois exemplos, perspectiva individual e perspectiva em grupo, e você vai entender isso daí agora. A perspectiva individual eu aplico a pessoa que só tem um equipamento, ou seja, você só tem o Xbox One X e o outro cara só tem o PlayStation 4 Pro. Dessa maneira, vocês entram numa discussão aqui no canal Detonando Geek nos comentários, se estapeando e xingando, falando que o cara que tem checkboard do PlayStation 4 Pro fala que não tem diferença nenhuma, e o que tem o Xbox One X fica se gabando dos 4K nativos, falando que massacra o PlayStation 4 Pro. E vai criar aí uma discussão única e sem fim algum. Por quê? Porque todos eles estão analisando somente a perspectiva individual. E o que isso significa? Você só tem PlayStation 4, você liga na sua televisão 4K e ele apresenta o 4K em checkboard. A sua perspectiva sobre o 4K do PlayStation 4 Pro é só uma, você só entregue a ele. Então você não sabe o que são os outros elementos. Então sim, é ótimo, é muito bom, e eu não estou falando ironicamente, é muito bom mesmo, principalmente se você partiu do PlayStation 4 Slim ou do PlayStation 4 Fat. Então quer dizer, você não sabe o que é nativo para falar se é melhor ou se é ruim. Da mesma forma acontece com o cara do Xbox One X. Ele nunca comparou para ver o tanto de ganho que tem o Xbox One X em relação ao PlayStation 4 Pro, porque ele está na perspectiva isolada, ele só tem um equipamento. A discussão poderia ter algum meio se os dois caras da discussão tivessem a perspectiva em grupo. E o que isso significa? Ter os dois aparelhos, colocar diante a duas televisões do mesmo modelo, jogando o mesmo jogo, e aí você sim vai ter a diferença entre um aparelho e o outro. E aí sim você vai conseguir ver o ganho e a perda. Basicamente falando, quem tem PlayStation 4 Pro está satisfeito com o 4K do PlayStation 4 Pro, e quem tem um Xbox One X está satisfeito com o 4K do Xbox One X, e o cara que tem PC está satisfeito com o 4K do PC. Outra coisa que você também deve levar em consideração é em relação à distância que você está do monitor ou televisão. Outra coisa também que você deve levar em consideração é o HDR. O HDR amplifica as cores, e se tiver alguma falha que foi causada por uma resolução checkboard ou uma resolução dinâmica, é muito difícil de você observar, mesmo porque o seu foco não está lá para observar gráfico, você está lá para jogar. E qual é o real problema desses tipos
tipos de diferenças. Quando você compra algo que precisa ser muito trabalhado para utilizar nos dias de hoje, quer dizer que ele tem uma durabilidade menor. Então a gente pode falar que o PlayStation 4 Pro pode ter uma durabilidade menor, não em questão que ele vai sumir, vai continuar saindo jogo para PlayStation 4 Pro, mas a qualidade que ele roda os jogos hoje, daqui 2 anos pode ser bem inferior, porque há uma evolução gráfica. O Xbox One X pode ser explicado também dessa maneira, mas com uma longevidade maior. E também a gente pode explicar que benchmarks entre PC e Xbox One X cada vez mais vão se distanciar, e o PC vai evoluir cada vez mais. Por quê? Porque o Xbox One X para o 4K nativo também está no seu limite. De forma geral, você paga pelo que você recebe. No PlayStation 4 Pro é mais barato que o Xbox One X, que é mais barato que o PC, e é isso que você vai entregar. E pelo amor de Deus, eu estou falando de performance e tecnologia, discussões de exclusivos, de serviços e não está em pauta aqui. Eu estou te falando que você paga pelo que você recebe em questão de potência tecnológica. É importante também falar que jogos mais antigos é muito mais fáceis de portar para 4K nativo, porque eles não têm aí tanta tecnologia quanto os jogos mais novos. Então, como eu disse, cada vez mais vai ser mais aplicado várias técnicas para continuar vivendo esses consoles. E galera, técnicas de desenvolvimento não são maléficas, técnicas de desenvolvimento são boas, elas amplificam a vida útil dos equipamentos. Se o PC tivesse técnica de checkboard, pessoas com GTX 1060, RX 580 ou GTX 1050 poderiam estar jogando com FPS maiores, ou talvez aí poderiam estar jogando em resoluções maiores do que suas placas suportam. Hoje o público de PC é obrigado a comprar uma placa maior cada vez que muda a resolução para que mantenha a mesma frequência de FPS. Por quê? Porque no PC não tem técnicas de renderização. A renderização é aquilo. O máximo que você consegue fazer é diminuir aí qualidades gráficas, diminuir escala de resolução para ter melhor resultado, mas mesmo assim você sai no déficit. Checkboard dentro do PC, eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo, seria aí uma grande economia de hardware para todos os caras de PC Game. E se esse vídeo me contou o que você queria saber sobre checkboard nativo do PC, nativo do Xbox e toda essa bagaça aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo porque você viu que é extremamente importante. Participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech. Eu sou o Gotcose e até a próxima.